Fala pessoal, vamos começar mais uma live das 5 aqui da manhã, nosso desafio das 5 da manhã. Quero agradecer primeiramente a todos aí por estarem aqui a esse horário aí que é bem cedinho mesmo. E só de vocês estarem aqui já é um compromisso aí grande com vocês mesmo, tá? Que dizendo para sua mente que vocês realmente podem estar fazendo o negócio acontecer. Nós paramos na metade do capítulo 4 sobre ouvir. Nós vamos estar dando continuidade nele. Depois, a próxima, nós vamos para o capítulo da paz. Uh, Aqui a gente parou bem aqui nessa frase. Ouvir a pessoa certa garante decisão certa. Aqui a gente falou muito sobre o quanto a gente tem que ter pessoas que nos aconselham em todas as áreas da nossa vida. Então, essa frase aqui foi o nosso fechamento de ouvir a pessoa certa garante a decisão certa. Por mais que a pessoa esteja falando com você e você esteja ouvindo, só você pode decidir tomar uma decisão, pensar sobre aquilo e decidir tomar uma decisão, se vai ser certa ou não. E aqui, continuando o capítulo, Davi foi um pastor de ovelhas que se tornou muito famoso depois de matar um gigante filisteu, chamado Golias, que havia desafiado o exército israelita. Nem mesmo os homens treinados tiveram coragem de enfrentar Golias. Contudo, Davi derrotou com uma pedra lançada com um estilingue. Algum tempo depois, conforme já tinha sido profetizado por Samuel, ele se tornou rei de Israel. Certos episódios da vida de Davi reforçaram a importância de ouvir as pessoas certas. Por isso que ele vai estar contando aqui parte um pouco da história de Davi para fazer um paralelo com relação a esse princípio que se chama princípio da escuta, tá bom? Antes mesmo de se tornar um guerreiro famoso, Davi já havia recebido a unção e a promessa divina de que se tornaria um rei de Israel. Todavia, somente depois de se tornar uma celebridade, que ele coloca celebridade em aspas, por ter derrotado o gigante Golias, é que Davi começou a ser perseguido pelo rei Saul, que era um governante naquela época. Apesar de ser a maior autoridade de Israel, Saul andava perturbado de inveja. O rei, inclusive, chegou a tentar tirar a vida de Davi, que teve de fugir para não ser assassinado. Algum tempo depois, a situação se inverteu e um conselho poderia ter mudado toda a história de Davi. Saul e 3.000 de seus homens, de seus melhores soldados, estavam acampados na região da colina de Aquila, em frente ao deserto de Gessimon. Davi sabia que estava sendo caçado pelo rei, mas ainda assim teve coragem de ir lá até o acampamento do inimigo. O livro da sabedoria milenar conta, o livro da sabedoria milenar que ele chama aqui no livro é a Bíblia, tá, pessoal? O livro da sabedoria milenar conta que Davi e seu guerreiro Abisai entraram à noite no acampamento. Saul estava deitado, dormindo profundamente, com uma lança fincada no chão, perto da sua cabeça. Os soldados reais também dormiam profundamente, pois um sono pesado vindo do Senhor havia caído sobre eles. 1 Samuel 26:12. Imagine a cena. Saul, que havia tentado matar Davi, estava dormindo na frente dele, completamente indefeso. Diante disso, Abisai, que era o súdito, que era o conselheiro e amigo do Davi, falou e sugeriu para ele que ele se aproveitasse da situação e matasse Saul. Só que Vitor, o Davi não quis fazer isso, tá? E hoje, no tempo lá, né? Hoje, Deus entregou seu inimigo nas suas mãos. Agora, deixe que não crave a lança nele até o chão. Com um só golpe, não precisa de outro. Isso foi Abissai falando para Davi. Davi, porém, não concordou. O livro eterno conta que ele respondeu a seu fiel guardião: Não mate quem pode levantar a mão contra o ungido do Deus
e permanecer inocente. Samuel 26:10. Davi poderia ter ouvido aquela sugestão que foi praticamente tido, mas preferiu seguir os princípios. Mesmo que o conselho venha da pessoa que você mais confia, implique quebrar princípios, não deve ser ouvido. Então, a gente tem que questionar tudo que a gente escuta, mesmo que seja de pessoas que a gente confie. Ele deixa muito claro isso. Se for para quebrar algum princípio da gente, a gente tem que pensar muito bem se a gente quer ou não fazer, entendeu? Aqui ele poderia ter muito bem acabado com tudo ali, e ter matado o rei, o Saul. Mas o que que ele fez? Ele preferiu poupar a vida dele com relação aos princípios dele. Ele não matou uma pessoa que estava em defesa e não se virou contra uma pessoa que era um escolhido de Deus, porque se ele estava reinando, então ele era um escolhido de Deus também, entendeu? Aqui vamos para uma frase do livro. Tão importante quanto escutar conselhos é saber ouvi-los na hora certa e de quem entende do assunto. Então, como eu já havia falado para vocês, ele frisa muito nessa de a gente saber ouvir as pessoas certas. O que eu já falei para vocês na live anterior, que a gente tem um conselheiro em cada área da nossa vida, mas não só um conselheiro que um conselheiro que possa estar te falando o que você quer ouvir. Não, a gente tem que ter um conselheiro que já passou por aquilo, que entende, que tem sucesso na vida. Por exemplo, como eu já falei para vocês, são conselheiros e tenho mentores com relação à minha área de finanças, que são pessoas que já são bem mais desenvolvidas com relação a investimentos, com relação a impostos, com relação a tudo que eu tenho que fazer para crescer meu patrimônio líquido. Eles já tiveram nessa mesma situação, eles têm sucesso e têm mais dinheiro do que eu, então eu busquei sempre estar aprendendo com eles. Ah, Oliver, eu tenho um conselheiro com relação à minha área mental também, com a minha mentalidade. Por quê? Porque é uma pessoa que já está acima de mim, que já tem sucesso com relação a essa área, que já passou por tudo que eu passei, e ela pode me aconselhar, entendeu? Então, para cada área da nossa vida, a gente tem que ter um conselheiro, como eu já falei para vocês, uma pessoa que vai dar conselhos. Não quer dizer que você vai acatar sempre aqueles conselhos. Não, como eu falei para vocês, como já foi falado aqui no livro, ah, tudo que a pessoa fala para a gente entra em nossa mente. Se a gente deixa que entre profundamente no nosso subconsciente, que se raiz, vira uma crença. Então, eu não deixo a ir até o meu subconsciente totalmente, entendeu? Eu sei as coisas que eu pego das pessoas, eu questiono as coisas que eu pego das pessoas, eu sei ouvir as pessoas. E quando eu não estou ouvindo, porque tem muito disso também, porque a gente não é ser humano, a gente erra e a gente está, às vezes a gente cai ali no automático, às vezes, no seu dia, a gente não está ouvindo de fato a pessoa. Mas depois eu paro e penso, o que será que aquela pessoa me falou? O que que eu posso tirar disso, dessa situação? O que que eu posso colocar na minha mente como crença positiva, ao invés de crença negativa? Entendeu? Porque a partir do momento que você identifica uma crença, ela não tem mais poder sobre você, porque você foi feito tão corajoso que você tem poder de escolha, tá? Deus fez todos os animais com como que eu posso dizer para vocês? Com um instinto automático do que eles têm que fazer. Tem que fazer isso, 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 isso. O animal segue cinco. A gente não, a gente tem poder de escolha sobre nós mesmos, sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas ações, tá bom? Então a gente escolhe o que a gente vai fazer a partir do que a gente escuta da outra pessoa. Continuando o capítulo aqui, passando algum tempo da oportunidade de matar o rei, Davi se viu em uma situação terrível. Como ainda era perseguido por Saul, ele e seus homens viviam em Zinglag. Enquanto estavam fora do acampamento deles, foi
o acampamento deles foi atacado pelos amalequistas, que levaram como prisioneiros os filhos, esposos e idosos dos israelitas. A situação era dramática, como conta primeiro Samuel. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e suas filhas. E era o líder, o guia daqueles homens. Eles haviam saído de casa e deixado as famílias desprotegidas. Naturalmente, a raiva dos soldados foi direcionada para o seu líder. E, em vez de se desesperar, Davi procurou conselho perfeito, pois o versículo continua assim: Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. É um grande exemplo a se seguir. Diante de adversidades, é comum que muitas pessoas percam o controle e optem pela situação mais fácil. Para alguns, isso significa usar a força do próprio braço. Outros acreditam resolver os desafios que surgem confiando na robustez da conta bancária. Há ainda aqueles que apelam para o network, firmando-se na capacidade de seus amigos influentes. Davi, porém, não fez nada disso. Aqui vamos para uma parte onde é a história de Davi. Então ele disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque, traga-me um colete sacerdotal. Abiatar trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor: Devo prosseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? O Senhor respondeu: Persiga-os, porque certamente você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. 1 Samuel 37:8. Esses dois episódios da vida de Davi têm um ponto em comum. Ambos apontam para uma missão que provocaria derramamento de sangue. Davi tomou decisões diferentes em cada um dos casos. No acampamento de Saul, no deserto de Gessimon, Davi rejeitou o conselho de Absalão, um guerreiro da sua inteira confiança. Consciente do erro, que seria tomar trono à força, ele não permitiu que o sangue de Saul fosse derramado. Entre, entre, Entretanto, diante da tragédia que atingiu seu exército em Ziklag, o mesmo Davi acatou a decisão de ir à batalha. A história mostrou que Davi acertou nas duas ocasiões. Fechou os ouvidos ao conselho que faria princípios que feria princípios, mas seguiu o direcionamento dado por aquele que sabe de todas as coisas. Precisamos então entender que o segredo não está na pessoa que dá o conselho, mas em discernir se o conselho cumpre ou fere algum princípio. Como eu já falei para vocês, como eu já venho falar para vocês, vocês têm que acatar, escutar com certeza as pessoas, ouvir as pessoas diretamente, e vocês têm que decidir se aquilo, se vocês vão deixar entrar na sua mente ou não. Se aquilo vai virar uma crença ou não. Se aquilo vai ferir um princípio seu ou não. Entende? Você precisa estar alerta àquilo que chega aos seus ouvidos. Se não souber o filtro dos princípios, certamente cai em um problema ainda maior. Como eu falei para vocês, a gente tem que ter um filtro de tudo que a gente ouve, de tudo que a gente escuta das pessoas. A gente tem que saber questionar se realmente é certo ou não, se está de acordo com os nossos princípios ou não, se está de acordo com os princípios que ele ensina aqui ou não, se é realmente aquilo que você quer, se aquela pessoa realmente é uma pessoa de confiança, se realmente você vai acatar aquilo, questione, pessoal. Lembro-me de uma ocasião na qual eu estava fazendo uma corrida leve pelo condomínio onde moro e um rapaz passando de bicicleta esbarrou em mim. Eu corria distraído, ouvindo música pelo fone de ouvido, que de ganhar. Porém, tinha percebido a bicicleta vindo, mas não achei que ocorreria um encontrão.
Quando esbarramos, o ciclista falou, eu buzinei. E sim, é verdade que ele havia buzinado. Contudo, como eu estava com fone de ouvido, não escutei. Aqui ele vai dar a moral da história. Com essa experiência, eu aprendi que, apesar de enxergar a situação, ainda estamos sujeitos a sofrer um acidente. Naquela ocasião, o bem não foi suficiente, pois há sinais que captamos somente pela audição. Certamente, se não estivesse com fones no ouvido, eu teria sido alertado pela buzina e desviado. Existem alertas que só podem ser captados pelo ouvido. Então, existem alertas que a gente só capta quando a gente realmente para escutar as outras pessoas. Não adianta você não enxergar uma situação como um todo, você pode estar passando pelo momento mais difícil da sua vida. Mas se você parar para escutar um conselho, pedir um conselho a alguém que já passou por aquilo, você ser aconselhado, você parar, ver, sair e ver com a visão holográfica. Ah, olha, o que que é uma visão holográfica? Uma visão holográfica é quando você olha de cima no topo. Então, o que que eu falo de visão holográfica, de sair e ver? É você parar um pouquinho e prestar atenção na situação como um todo. E acatar, ouvir o que os outros têm a falar, conselhos, e acatar o que que você pode ou não fazer, decidir o que você pode ou não fazer. Então, tem momentos na minha vida que eu sempre faço isso. Eu paro, analiso a situação como um todo, porque não adianta analisar só um pedacinho, sabe? Como que eu cheguei nessa situação, quais foram as minhas decisões que me levaram para aquele momento, o porquê de eu estar passando por aquilo, qual seria o meu aprendizado com relação àquela situação difícil. Então, a gente tem que olhar com uma visão holística, um todo, e escutar também as pessoas, os conselhos das pessoas. Ao compreender a importância dos alertas que somente recebemos pelo ouvir, retomo aqui a história de Davi. Não demorou muito para que Saul morresse e o guerreiro assumisse o trono de todo Israel. Davi era diligente em buscar a Deus e em seguir os princípios milenares, tanto que foi reconhecido como um homem segundo o coração de Deus. 1 Samuel 13:14. Imagino neste momento algumas pessoas questionando. Tiago, Davi está nas escrituras sagradas, ele era diferente de mim e de você. Tenho que ser franco com você. É, mas não é. Explico. Davi foi um homem escolhido por Deus para reinar sobre o povo de Israel, mas ele não deixou de ser humano e cometer erros, apesar de ter sido muito zeloso dos princípios durante grande parte da sua vida. Houve uma ocasião em especial no qual ele cometeu um erro de infringir os mandamentos e só caiu em si porque ouviu um alerta. Certa tarde, enquanto o exército estava em guerra, o rei permaneceu em Jerusalém e decidiu passear pelo terraço. Enquanto estava ali, viu uma mulher muito bonita no banho. Mesmo sabendo que ela era casada com um de seus soldados, Davi mandou que levassem até ele e se deitou com ela. Como se não bastasse ter cobiçado e tomado a mulher do próximo, quando soube que a engravidara, o rei sentiu-se encurralado e cometeu um assassinato indireto. Ele mandou colocar o soldado na linha de frente da batalha para que fosse morto em combate. Assim, Davi pôde se casar com a esposa do guerreiro. Logo em seguida, aconteceu o seguinte cena. O Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele, ao chegar até ele, disse a Davi: dois homens viviam em uma cidade, um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, a não ser uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Comia junto com ele, bebia do seu copo e até dormia nos seus braços. Era como um filho para ele.
Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma das suas próprias ovelhas ou dos seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, tomou a cordeirinha que pertencia ao pobre e a preparou para o viajante. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: Tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeirinha, porque agiu sem misericórdia. E o Natan falou para Davi: Você é esse homem. Natan disse a Davi: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu ungi o rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei a você a casa e as mulheres do seu senhor. Dei a você o povo de Israel e Judá. Se tudo isso não fosse o suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que é mal aos olhos dele? Você matou Urias, o Hitita, com a espada e tomou a mulher dele para ser a sua esposa. Você o matou com a espada dos Amonitas. O homem, segundo o coração de Deus, se deu conta do terrível erro que tinha cometido e de ter infringido 2 mandamentos somente quando ouviu Natã. Davi se arrependeu e chorou amargamente pelos pecados que cometeu, mas não saiu livre das consequências. A mulher com que ele cometeu adultério perdeu o bebê e mais tarde houve uma grande tribulação entre os seus filhos. Infringir os 2 mandamentos custou caro ao rei. Ouvir é essencial para ter sabedoria, para recobrar a percepção perdida da realidade e também para desenvolver a fé. A fé vem por ouvir a mensagem. Ela não vem pelo que você vê, mas pelo que você ouve. Logo, um dos principais itens para que tenhamos uma vida de paz e prosperidade aqui na Terra é que a fé entre pelos ouvidos. Seus ouvidos devem estar mais abertos do que a sua boca. Então, ele aqui nesse capítulo ele traz muito a importância da gente ouvir as pessoas com relação também aos nossos erros. Muitas das vezes a gente erra, e a gente não tem ninguém ali para falar, não tem ninguém que tenha esse poder para falar para a gente, a não ser uma pessoa que a gente realmente confia, como os nossos pais, ou com relação a um amigo muito próximo, ou com relação ao irmão, que chega para a gente e fala: você errou, você fez assim, 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 falando diretamente, na verdade, na nossa cara, a gente cair ali em si e falar: realmente eu errei. Então, a gente tem que ter pessoas também que sejam sinceras com a gente na nossa vida, que dêem um choque de realidade para a gente, tá? Então, ouvir vem ouvir muitas das vezes nos ajuda nisso e nos ajuda no nosso próprio sentido da gente entender como um todo, como eu já tinha ouvido falar para você. E também aqui ele falou que ouvir também desenvolve a sua fé, porque a fé não vem pelo que a gente vê, né? Porque a fé é como se fosse o Wi-Fi, ela é invisível. Você sente, quanto mais você escuta falar nela, menos você quer ter ela dentro de você, mais você quer sentir ela dentro de você. E mais as situações nas quais você tem fé realmente que vão acontecer, começam a acontecer. Assim, nossos ouvidos são como um canal espiritual. Eu os considero a boca da nossa alma, ou seja, a porta de entrada dos alimentos emocionais e sentimentais. Vocês entenderam essa parte? Tudo que a gente escuta, tudo que a gente escuta de outras pessoas, você está lá no seu trabalho, você está escutando coisas ruins de outras pessoas, fofoca de outras pessoas, a pessoa fala mal de uma outra pessoa, a pessoa fazendo e falando mal de outra pessoa, a pessoa só
só colocando coisas ruins dentro da sua cabeça, só falando de tragédias, de coisas que acontecem no mundo e tudo e tal. E aí você sai daquele lugar cheio de angústia, cheio de um sentimento ruim, cheio de negatividade, de coisas que as coisas não vão dar certo para você. Então, o ouvir é muito importante, porque tudo que as pessoas falam para a gente acaba colocando crenças, acabam colocando sentimentos negativos dentro da gente. E a gente acaba por deixar esses sentimentos tomarem a gente, tomarem o nosso emocional. Depois a gente não sabe por que que a gente está, por que que ah, a gente perde toda a nossa energia, a gente não sabe por que que às vezes a gente só quer chorar. Um dia desses, eu senti muito, eu percebo e eu sinto muito dessa, quando uma coisa vai acontecer, parece que eu sinto quando uma coisa ruim vai acontecer, quando uma pessoa me sobrecarrega com os sentimentos dela, com relação à energia mesmo, quando está muito pesado um ambiente, eu sinto. E às vezes você sente aquele sentimento ruim, você só quer colocar pra fora, chorar, e você não entende o que está acontecendo com você. No dia da semana passada, eu me senti muito mal mesmo. Eu não sabia o que estava acontecendo, porque tudo estava bom para mim. Tipo assim, eu não sabia o que estava acontecendo comigo, eu estava me sentindo tão mal, que a ponto de, quando eu entrei no banheiro, eu para tomar banho, porque eu penso muito, eu sou muito cara que coloco lá a água, eu fico pensando o que que eu posso fazer, como eu posso melhorar tal coisa, como que eu posso crescer meu negócio. E, cara, comecei a chorar, e eu não sabia por que que eu estava chorando. Aí depois, parece que saiu um peso de mim, e aí, eu fui tomar banho para ir para academia. E quando eu estava na academia, eu recebo uma notícia muito ruim. E aquilo, eu fui tomado por aquele sentimento, eu falei assim, putz, eu já estava sentindo aquilo, hoje parece que ia acontecer, que já ia acontecer, eu estava sentindo. Aí meu amigo me falou uma coisa que tinha acontecido muito ruim, e aí eu peguei e falei assim, não, cara, eu não acredito que isso está acontecendo comigo. E tal com ambientes também, que quando eu trabalhava, eu estava inserido em um ambiente onde, querendo ou não, as pessoas falam muito umas das outras. Mesmo você de fone, às vezes o meu fone, eu pausava um podcast e acabava o podcast, eu começava a escutar o que as pessoas estavam falando, e o ambiente estava tão pesado, que tinha dias, cara, que eu não sinto. Tipo assim, eu saía do lugar chorando, sabe? Tipo, não de raiva, não de falta de gratidão pelo aquele lugar, mas de sentimentos de outras pessoas e de falas, de ouvir outras pessoas. E eu falava assim, cara, o que está acontecendo comigo? Eu não entendia. E depois eu fui para perguntar para uma pessoa que me aconselha com relação à mentalidade, com relação à espiritualidade também, e ele falou justamente isso. E aí eu peguei e falei assim, cara, é muito real isso. Quando você está num ambiente, todo mundo sente quando está num ambiente ruim, pesado, você sente aquela energia ruim. Quando a pessoa é tão pesada assim, você fala assim, caraca, o que está acontecendo? Nossa, às vezes vocês param, sente um sentimento tão ruim que você se livrar daquilo, você tem umas lágrimas, você esvazia, sabe? E muitas vezes eu me sentia muito melhor. Se esvaziava. Parecia que eu pegava tudo daquele pessoal, aquela conversa, aquele negócio. É ruim, gente, é muito ruim. E você deve ouvir. Ao longo da minha vida, ouvi, houve certos grupos de pessoas a quem ouvi e quem sempre me deram bons conselhos. É claro que, para isso, foi preciso entender se eles queriam o meu bem, o que infelizmente não é o caso de todos. Porém, via de regra, se você sentir que ama e é amado de volta, aconselho que sempre ouça seus pais, seu cônjuge, um guia espiritual, alguém com riqueza financeira estabelecida, pessoas mais velhas e experientes. Tudo que eu vinha falando antes de chegar a esse ponto. Vou te explicar o porquê. Seus pais têm, ou deveriam ter, amor e cuidado com você, por isso são bons conselheiros.
sei que nem todas as pessoas têm pais saudáveis, amorosos e aconselhadores. Para este, geralmente Deus coloca outras pessoas no caminho para cumprir o papel de pai que seus pais não cumpriram. Que me refiro às pessoas que foram mães e pais para você. Seu cônjuge, uma pessoa honesta e carinhosa e estiver com você há muitos anos, ele te conhece mais do que você mesmo e fala o que ninguém te falaria. Um guia espiritual vê coisas que você não vê e percebe. Um mundo que talvez você ainda não domine. Eles costumam ter uma sensibilidade quanto ao futuro. Uma pessoa com riqueza financeira entende o mundo de outra forma, já experimentou muito da vida e geralmente já sabe o que dá certo ou não quando se trata de projetos, principalmente empresariais. Lembrando que nem todo rico sabe de tudo e conquistou de forma lícita suas riquezas. Por isso, tenha sabedoria e autoridade para ouvir quem vai te orientar. Ouvir é essencial para caminharmos nas florestas da nossa vida. Saber a quem ouvir define a nossa alegria ou tristeza, nossa paz ou perturbação, nossa riqueza ou nossa escassez. O que seria de mim se eu não tivesse escutado meu pai durante a vida toda? Onde eu estaria se eu não tivesse ouvido a minha mãe e a minha esposa? Se eu estou escrevendo este livro, hoje é porque escutei as pessoas certas, ainda que, é claro, também tenha ouvido algumas erradas. Por isso te digo, muitos de nossos resultados na vida são oriundos do conjunto de pessoas a quem devemos ouvir e a quem demos ouvidos. Você pode me dizer, Tiago, não gosto de ouvir as pessoas, porque no passado fiz isso e não deu certo. Não adianta transferir culpa depois de errar. Após o pior acontecer, dizer que agiu assim, porque fulano falou, ou sabe, porque Cicrano disse que não muda a situação, cada um é dono da vida e responsável pelo próprio destino. Você escuta pessoas, mas quem decide o seu destino é você. Então, pessoal, aqui vem muito da autorresponsabilidade, tá? A autorresponsabilidade é você se responsabilizar por todos os seus atos, por tudo que acontece em sua vida, por todas as decisões que você toma. Se eu tomei tal decisão, a culpa não é do outro, a culpa é minha, porque eu escutei e eu quis tomar aquela decisão, eu não parei e pensei. Então, a culpa não é de ninguém, a culpa realmente é sua. Se eu tenho resultados não adianta, a culpa não é do outro, a culpa totalmente é sua, porque talvez as pessoas falam para você as coisas que tem que falar, que você tem que fazer, mas você faz totalmente o oposto. Mas você não espera, você não escuta o que o outro está falando, que já passou por aquilo. Então, a culpa totalmente é sua. Ah, Oliver, mas eu não tive resultado em tal curso. Não, cumpriu com outro curso, cumpre você. Ah, Oliver, mas estou na sua mentoria para ter resultado e tudo e tal. Os seus resultados, grande parte, eu passo o ensinamento, a gente passa o ensinamento que a gente já teve, mas vai de você, se você vai colocar em prática esse ensinamento, como muitas pessoas chegam para mim com outras estratégias totalmente diferentes, dizendo como fazer, e eu falo para elas, eu acho que não foi isso que eu ensinei. E aí, vocês estão seguindo ou não? Vocês entraram para ter a minha visão de mundo. Vocês escutem, como para vocês. E aí, os seus resultados, se vocês tiverem resultados, a culpa é de vocês. Se vocês não tiverem resultados, a culpa também é de vocês. Entende? Então, sou responsável com o paciente. Eu não entendi isso com relação à autorresponsabilidade, que eu culpava todo mundo. Nossa, que aquela pessoa é culpada pela minha tristeza, aquela pessoa fez aquilo comigo, então eu sou outro. Eu parei e pensei e falei assim, putz, eu sou o estado da situação. Foram as minhas decisões que me trouxeram até aqui, nesse momento, no aqui e no agora. Se eu não tenho, a culpa não é do outro, a culpa é minha. São as minhas decisões. Vem muito também de, ó, ver o todo, como eu já falei para vocês. Veja o todo, visão holística. São as minhas decisões que me trouxeram até aqui. O que que eu tenho que fazer para ir para o próximo nível?
Quais decisões eu deveria tomar para ir para o próximo nível? Não sei. Putz, eu não sei. O que que eu falei? Conselheiros. Tenho conselheiros. Nesse momento, eu não mostro não estou mostrando meus bastidores, não estou mostrando muitas das coisas que eu estou fazendo agora, que eu estou testando, né? Mas eu estou em um momento de que eu encontrei produtos que eu estou escalando. Estou escalando bem, começando a escalar bem. E eu tenho um amigo, que eu fiz um amigo que agora, um amigo assim digital, que eu estou muito próximo dele. Ele está escalando muito, 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 muito. E todas as escalas que eu estou fazendo, não estão vindo tanto quanto eu gostaria. E então eu fui buscar conselho com a pessoa. Ele tem uma escala maior, assim como ele está tendo. Porque todas as escalas que eu estou fazendo aqui, eu gosto de fazer, estão dando certo. Mas eu vejo que ele tem mais resultados que eu. Então, fui buscar conselho com uma pessoa que tem mais resultados que eu. Então, entende? Para tudo na vida você tem que ter conselheiro. Isso é, se a pessoa já teve resultados que você deseja naquela área, entende? Então, não adianta, pessoal, não adianta, não adianta. Você tem que saber ouvir as pessoas, você tem que ter essa autorresponsabilidade. Aqui o livro ele leva para os princípios e vai trazendo muitos modos e muitas características que a gente tem que implementar dentro da gente mesmo, tá? Aqui continuando, fui a Israel quase 50 vezes nos últimos 20 anos. Estudei o judaísmo de perto e me aproximei de grandes rabinos. Se você perguntar a um estudioso judeu qual é a instrução divina mais importante para o seu povo, ele responderá: o Shema. Shema. Shema significa ouvir. E a oração judaica mais famosa é esta: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Edad. Que significa: Ouve Israel, o Senhor Deus é o único Deus. Meu conselho como professor de vida é: de todos que você deve escutar, ouça aquele que já viu o seu futuro, aquele que escreveu seus dias. Isso se faz através da prática chamada oração. Independente de crença ou religião, orar é ter um diálogo com o divino. Vejo como uma terapia completa e gratuita com quem nunca vai espalhar seus mais profundos segredos. E o melhor, quando você fala, ele encontra uma forma de te responder. E aí cabe a você estar sensível para ouvir, entender e depois obedecer. Se estiverem dispostos a me ouvir, vocês comerão o melhor dessa terra. Isaías 1:19. Quer viver o melhor que essa terra tem e pode oferecer? Então ouça, acredite, sem duvidar e faça o que precisa ser feito. Em resumo, não basta ouvir, se você não quiser obedecer. O que me trouxe até aqui foi escutar as pessoas certas, mas, acima de tudo, obedecer às instruções que elas me passaram. Eu ouvi, acreditei e coloquei em prática. E quando se trata de Deus, quando Ele fala, eu busco e obedeço imediatamente. Os maiores movimentos da minha vida existência da minha vida nessa existência que chegaram mudanças extraordinárias e me mudaram de nível foram resultados de escuta e de escutar a voz divina e obedecer prontamente. Minha mudança para os Estados Unidos em 2018, a venda da parte da minha empresa em 2021, a construção da nossa central de estúdios, a Terra Prometida, tudo isso foi orientado por Deus através da sabedoria milenar, a Bíblia, e de sonhos, profetas, visões e conselhos de guias espirituais. Eu ouvi e obedeci, por isso estou aqui. Quem ouve, prospera. E ponto final. Aqui ele tem um trechozinho de como ele fala, tipo assim, chama-se Ouvindo a Deus. A melhor forma de aprender a ouvir a Deus é estudar o livro que ele deixou para nós. Com este exercício, vamos praticar
essa habilidade. Na próxima vez que estiver em dúvida sobre como agir, pegue sua Bíblia, um papel e um lápis, procure e anote o versículo e histórias bíblicas que apoiam a decisão que você deseja tomar. Você também pode pedir ajuda por uma liderança espiritual. O caminho que você deseja seguir para o respaldo bíblico, se sim, siga caso não encontre, busque na própria Bíblia qual seria o caminho correto a ser percorrido. Uma vez que você tenha encontrado a resposta, é hora de obedecer. Aqui, primeiro, eu venho falar de uma coisa aqui. Ele fala muito da gente orar, falar com Deus que é como se fosse uma terapia, e realmente é como se fosse uma terapia. Não importa a sua religião, não importa no que você acredita, para o momento, convença com você mesmo também. E muitas vezes ele traz muitas respostas para a gente. Um dia desse eu estava vendo no Instagram de uma amiga minha e ela tinha falado que ela tinha orado por uma com relação a uma resposta que ela queria ter, que ela está em Portugal e ela está morando em Portugal já há algum tempo. E ela queria uma resposta do que ela iria fazer da vida dela, se ela iria voltar para o Piauí para ela trabalhar na área dela, se ela continuar em Portugal e tudo e tal. E Deus, do nada, tipo assim, do nada, né, mandou um sinal para ela. E, tipo assim, um sinal, tipo assim, um sinal mesmo para ela com relação a ela voltar. E ela ficou, tipo assim, incrédula, ela tinha uma foto, mandou, e eu falei assim, putz, mano, é muito real. Então, tipo assim, quando você ora com relação a ter fé no que você está falando, no que você está pedindo, em como você está pedindo, não só pedir, mas em agradecer, você recebe sim, orientações divinas. E não só isso, tá? Aqui também, ele fala muito. O que me trouxe até aqui foi escutar as pessoas certas, mas acima de tudo, obedecer às instruções que elas me passaram. Então, como eu já falei para vocês, parem, pensem em tudo que as pessoas vão falar para vocês. Não deixem colocarem na sua mente, não deixem colocar no seu subconsciente mais crenças negativas com relação a tudo, ao mundo, com relação ao digital, com relação a tudo. Ah, meu Deus, mas o meu outro mentor falou que eu tenho que fazer uma. Não se apegue só a isso. Ouça o mentor e veja o que todos estão fazendo, o que está funcionando no momento. Para e pensa, usa a cabeça, não fica só no automático. Pensa, realmente para e pensa. Coloque nas mãos de Deus, mas pensa, cara. Pensa, escuta as pessoas, mas pensa. Não deixe qualquer crença entrar na sua cabeça. Não deixe as pessoas dominarem a sua vida. Não deixa, gente. Não deixa. A gente está aqui para viver do bom e do melhor. Não falem que vocês não querem viver do bom e do melhor, porque Deus fez a vida, o mundo para a gente. Nós somos mais uma semelhança de Deus. Ele não, a gente é herdeiro dele. Ele fez o mundo para a gente. Não é para a gente destruir, não é para a gente ficar com picuinhas, não é para a gente. Isso não é concentre-se em você. Escute o que eu estou falando aqui, ouça. Faz sentido para você. Faz sentido também para você, porque se não fizer sentido para você, não adianta você estar aqui. Não adianta você ouvir e não colocar em prática. Cara, coloque em prática, não deixe passar. Eu estou aqui me dispondo todos os dias, às 5 da manhã, fazendo desafio com vocês, porque eu sei quanto isso é importante. Você mudar a mentalidade das pessoas é importante. Você mudar a mentalidade de escassez que as pessoas têm dentro da sua mente, de falar que eu não posso, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Muda isso. Muda isso na sua mente. Muda, decida mudar. Quando você decide, a sua frequência muda. Quando você fala assim, eu realmente quero fazer isso acontecer, você faz o negócio acontecer. Você faz o negócio acontecer. Não tem, cara, não tem jeito. Se você realmente quer, você consegue fazer o negócio acontecer. Porque eu realmente quero, eu fiz. Mas foi muito realmente o que você quer? Realmente faz sentido para você? Realmente você enxerga assim daqui a 2 anos, daqui a 5 anos? Você já parou para enxergar como você se sentiria se você fizesse US$ 1.000 no dia?
Você já parou para pensar, ao invés de ficar com inveja daquela outra pessoa que está ali fazendo 1.000, 3.000, 4.000, 5.000 dólares no dia, 10.000 dólares no dia, você olhar para aquilo e falar assim: o que eu me sentiria se eu fizesse isso um dia? Você já meditou nisso? Você já parou para pensar nisso? Ao invés de você colocar lá a fontinha dos 1.000 dólares, assim, da plataforma, seja lá qual plataforma, colocar assim e ficar assim: eu quero, eu posso, eu mereço. E você nem se enxergou com esses 1.000 dólares. Você nem saberia o que faria com esses 1.000 dólares um dia. Que 1.000 dólares um dia, todos os dias, 7 dias da semana, são 7.000 dólares, que são 40.000 reais. Mais de 40.000 reais. Não, quase 40.000 reais. 35, um pouquinho, 36, 37, por aí. A cotação do dólar tá baixando. Ah, você já parou para pensar nisso? Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso. Talvez você nunca tenha sentido a sensação. Talvez se você nunca para sentir qual a sensação de quando cai uma venda para você. Talvez você nem agradeça pela pessoa que foi lá, clicou no seu anúncio, foi até o checkout e comprou. Porque, cara, aqui a coisa mais fácil do mundo é vender no digital, no fundo de funil. Porque você já está fazendo para a pessoa que comprar você. É só encontrar um produto, fazer um anúncio, a pessoa clicou, foi lá e comprou. E você, nem quando começa a vender, você nem agradece por aquilo. Você nem agradece por estar no digital. Você nunca para pensar ou para sentir a sensação de como que é para você quando cai uma venda. Você está ali só: eu quero mudar de vida, eu quero mais vendas, eu quero isso, quero aquilo, mas você nunca se coloca nessa situação de sentir como que seria aquilo. Para e pense. A paz traz recompensas, sempre vai trazer. A paz traz recompensas, sempre vai trazer. Aqui é uma frase de encerramento do capítulo dele. Então, se você está em paz com tudo que você escuta, com tudo que você ouve, você não questiona, se você está bom do jeito que está para você, então perfeito, perfeito. Segue a vida, continua a sua vida. Mas, depois, não venha falar assim, lá no futuro: eu poderia ter feito isso. Eu poderia ter me dedicado muito àquilo. Eu estou nessa situação porque a culpa é de tal pessoa que não me fez, me ajudou a tal. Não. Você está em tal situação por culpa sua. Suas decisões, suas culpas. Você não escutou as pessoas, você não parou para pensar, você só viveu no automático. Depois você tem uma vida lá no futuro, de arrependimentos, de eu poderia, eu deveria, mas a culpa é de fulano, de ciclano. Hoje começa um dia já pensando nisso, pensando em tudo que vocês podem fazer diferente, em tudo que vocês podem ouvir mais, tá, pessoal? Ouvir mais as outras pessoas, porque eu presto atenção que muitos dos meus mentorados, eles nem quando a gente está dando aula, acho que eles nem dão o valor que a gente está dando aula ali para eles, o que a gente está passando para eles, porque eles não ouvem o que a gente está falando, porque eu presto muita atenção nisso, porque todas as perguntas, muitas perguntas que as pessoas fazem, muitas perguntas que as pessoas fazem, que a gente falou na aula, a gente deu exatamente o mapa daquilo e a gente falou na aula, e às vezes é exatamente do jeitinho de uma pergunta de um colega que ele fez na aula. Do jeitinho, do mesmo jeitinho, a mesma pergunta. E a pessoa não viu a aula. E a pessoa fala que viu, mas ela não viu.
Ela estava lá no automático. Talvez ela estivesse lá aqui, ó. Ah, tô assistindo aqui a aula. Olha, eu tô assistindo aqui a aula. Aí tá assistindo a aula aqui, ó. No celularzinho. Ah, deixa eu mandar mensagem lá no grupo. Ah, deixa eu fazer isso, aquilo. Ah, mas é isso, aquilo. Você não tá nem ouvindo a aula. Tá entrando aqui, saindo aqui. Você não tá prestando atenção. Você não tá no momento presente. Quando eu paro para estudar, eu paro para estudar. Quando eu paro para fazer meu trabalho, eu paro para fazer o meu trabalho. Porque não adianta eu ficar 10 horas aqui em frente ao meu computador, sendo que não foram horas produtivas para mim. Eu prefiro mais fazer, faço tudo em 2 horas e meia, 3 horas, ao invés de fazer 10, 5 horas só para dizer que eu estava em frente ao computador trabalhando. Não, meu amor, você não está em frente ao computador trabalhando, você estava fazendo tudo, menos trabalhando em frente ao computador. Porque você não estava no momento presente, você não estava realmente ali agora. Mas meus pensamentos são isso. Ah, veio um pensamento de que eu tenho pro WhatsApp, e eu fiquei, ó, ele tinha um caderno com uma nota. Quando terminar a aula, eu tenho que ir pro WhatsApp. Continua sua aula, prestando atenção. Você vai jogar no caderno, depois, todo aquele sentimento que você vai ter, joga no caderno. Depois do passo, você continua prestando atenção na sua aula. Simples. Muito simples. Porque a gente tem de notícias, de redes sociais, disso, de aquilo outro, e você só vive no automático, cara. Eu já fiz isso várias vezes. Vocês não escutam aula, vocês não escutam as outras pessoas, você. Cara, para, nem que seja um dia, nem que seja um único dia, um único dia para pensar em todas as decisões que você tomou que tiver vir até aqui, às vezes eu não estou lá respondendo vocês, mas eu estou ali pensando no que eu já fiz, no que deu certo, em todas as minhas decisões que eu estou tomando, para onde que pode estar me levando, se realmente vai me levar para o caminho que eu quero, e em todos os outros projetos que eu posso estar fazendo para melhorar, para ajudar outras pessoas, para me ajudar também, entende? Então, fiquem hoje aqui nessa live, sim, aqui nessa live com esse sentimento de que eu preciso ouvir mais. Eu preciso fazer as coisas do jeito certo. De vou estudar, eu vou estudar. Coloca o celular lá longe de você, tranca ele numa gaveta, joga a chave fora, depois você busca ela. Mas eu vou trabalhar. Eu vou estudar? Eu vou estudar, porque eu tenho que me concentrar. Cara, como que a gente para e fala assim, ah, eu vou dar só um pouquinho de atenção nisso aqui, no seu. Cara, isso aqui pode mudar a sua vida. Poxa, você vive uma vida de escassez, você vive uma vida que você não quer, você vive uma vida que você tem que pôr todo dia para aturar chefe chato, toda pessoa chata, e você ainda continua aí nesse comodismo, nesse medo de sair, nesse medo de, meu Deus, o que que tem que as pessoas têm na cabeça que elas não param para isso? Para para isso, o que de pior pode acontecer com você se você decidir isso, cara. Poxa, é muito fácil. Eu não entendo que as pessoas cabeça o medo, enfrenta o medo. Vai, cara, pega conselheiros, pega pessoas que possam te ajudar. Eu sempre tive network, sempre para você estar, o poder do network. Não é só para você estar falando com as outras pessoas, faça network com elas, que essa pessoa pode te ajudar em uma coisa lá na frente. Poder do network. Cara, eu tenho muitos amigos que me ajudam muito nas minhas decisões. Nas minhas decisões de network. Cara, se não fosse network, cara, eu juro pra vocês, eu não tinha encontrado a maioria dos meus produtos. Eu estou incentivando vocês, para vocês mentalidade, network, tudo isso porque faz a diferença na vida de vocês. E vai fazer muita diferença na vida dos outros, das pessoas que aplicaram. Então, sabe nessa live, com esse sentimento de vou ouvir mais,
eu vou mais prestar atenção no que as pessoas têm para falar para mim e não só ouvir, prestar atenção. Eu vou ver se vai de acordo com os meus princípios. Eu não vou deixar qualquer crença entrar na minha cabeça, tá? Agradeço muito a presença de vocês aqui, uma live às 5 horas da manhã, só para quem realmente quer mudar de vida, só para quem realmente está em busca, e eu sei que todos que estão aqui, uma hora ou outra, já vai chegar com resultados, eu tenho muita certeza disso. Sou muito grato à vida de todos vocês que estão aqui, sou muito grato a toda a vida de outras pessoas também que vai visualizar e vai ouvir mesmo de verdade e vai colocar em prática isso aqui. E espero que, se pelo menos uma pessoa daqui realmente mudar a percepção e a forma como ela vê o mundo, para mim, eu acho que eu já fico com o meu coração quentinho de que eu estou passando a mensagem que eu quero passar, tá? Então, muito obrigado a todos vocês. Segunda com metade do capítulo sobre paz. Vamos ter paz, pessoal. Vamos ter paz. Fazer que eu acho que é Lisiane, mas vamos ter paz, pessoal. Próximo, prazer aqui para ter paz, tá? Tamo junto, pessoal. Até a próxima live.